Olá, eu sou Reinaldo Barreto Lisboa, sou ator, diretor e dramaturgo e também sou iluminador. Bom, esse projeto foi contemplado no edital Cultura Presente RJ, do Governo do Estado, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, em cumprimento ao inciso 3 da Lei Aldir Blanc, Governo Federal. E esse projeto ele é composto por 3 vídeos, onde eu vou falar para você sobre o meu jeito de iluminar. Bem, assim, antes de falar para vocês de alguns trabalhos que eu fiz, eu destaquei 3 aqui, mas eu quero falar antes como que eu entendo a luz. Bom, a luz para mim ele é um elemento narrativo dentro do espetáculo, porque através da luz a gente recria ambientes, né, épocas, cria atmosferas psicológicas. Então a luz vai ajudar a compor, a contar essa história. Através de quê? Através do seu ângulo da luz, da intensidade, da cor, né? Isso tudo é uma composição que vai ajudar na narrativa. Então, assim, a luz para mim é um elemento estético, né? Um elemento estético e narrativo dentro do espetáculo teatral. E como que eu faço para compor uma luz? Quando eu estou falando dos meus espetáculos que eu escrevi e que eu dirijo, bom, eu fico nessa briga com esses seres, né? O eu iluminador vai ficar nesse conflito com o diretor e com o autor, que vivem também dentro de mim. Quase sempre o diretor ele vai prevalecer. Por quê? Porque o trabalho do autor já foi feito no momento da escrita. A obra escrita já foi ali. Tá, agora vamos para a obra encenada. E o iluminador, no meio dessa briga, ele só tem que ouvir e entender o que tanto a dramaturgia pede, quanto que a montagem, a forma escolhida para aquela dramaturgia pede. Então, como que eu faço? Eu converso com o diretor, converso com o figurinista, converso com o cenógrafo. Eu quero, né, isso quando você não tem a possibilidade de já ver o espetáculo, o ensaio, o espetáculo com todos os elementos. Quando você pega do início, né, tudo para acontecer, então eu vou começar ali com o diretor e ele vai me passar tudo, às vezes, né? Às vezes o próprio diretor me passa como vai ser o figurino, como vai ser o cenário. A partir daí, eu quero assistir os ensaios, né? Eu já conversei com o diretor. Geralmente, quando eu assisto o primeiro ensaio, eu ainda não li o texto. Eu assisto o primeiro ensaio. Pode ser aquele ensaio muito cru ainda, as marcas talvez não estejam muito seguras pelos atores, mas já estão definidas pela direção. Depois que eu assisto o ensaio, eu vou para a leitura do texto, né, já com a informação do que o diretor quer, com uma certa ideia do que vai ser o mise-en-scène, qual vai ser a diagramação ali no palco, e eu vou ler o texto. E aí eu percebo o que a dramaturgia me permite fazer também para eu poder sugerir ao diretor. E eu quero destacar para vocês 3 trabalhos e falar um pouquinho como foi a composição a partir desse trabalho dialogado com o diretor, com toda a equipe. O primeiro trabalho que eu quero destacar é um trabalho, um texto meu mesmo, né, minha direção, né, que é um espetáculo chamado O Buraco. O Buraco é um espetáculo de uma estética não naturalista. É um espetáculo enquadrado no gênero teatro do absurdo. Isso permite, né, a direção, permite a própria iluminação, uma certa desconstrução de alguns conceitos muito presentes na realidade, né, porque ele é antinaturalista. O espetáculo O Buraco, eu utilizo a luz para reforçar o caráter psicológico daqueles personagens. O espetáculo ele acontece de uma forma inicialmente fluida, até que ele começa a ganhar interrupções na própria dramaturgia.
sentenças dramatúrgicas ali, frases, ideias, são interrompidos, porque o próprio gênero permite isso. Tem uma certa interrupção e permite que a plateia, né, acabe construindo sentido. Tem um caráter construtivista, né, nessa minha montagem. E a luz, ela acentua isso que a dramaturgia pede, né, com muitos recortes, com muitos focos, né, isolando personagens, colocando personagens em posições conflituosas. A luz vai trabalhar esse conflito também, ampliando a distância entre os personagens. É uma luz que apesar de ser um espetáculo de absurdo, o compromisso que ela tem com uma reconstrução de ambiente baseado em referências da realidade é a construção do ambiente, porque ela se passa dia e noite. Então, através da própria cor, uma luz branca com algum tom mais âmbar ou amarelado, você vai fazer um dia. Se você, à noite, você quer usar uns tons mais de azul, um Congo Blue, você vai fazer uma composição para a noite. Essa é a referência que tem com a realidade para demonstrar para a plateia que aquela cena, aquela trama, ela se passa no decorrer de um dia. Que ela começa num dia, num ambiente mais solar, até ganhar uma luz mais fria à noite. E à noite também, para até acentuar e informar essa questão do passar de tempo, como que a gente inicia nesse espetáculo à noite? Como que a luz ela entra? Ela vai entrando numa transição suave, né? Ela vai entrando devagar, a gente vai trocando ali o solar pela luz mais fria, mais azulada, ela vai entrando paulatinamente até o azul tomar conta de todo o palco, sem que a plateia, de repente, perceba essa mudança de tom. Quando ela desperta, caramba, anoiteceu, né? Aquele susto. E outra coisa que a gente utiliza é que, num certo momento, o palco fica todo em BO, blackout, e os personagens saem para buscar luz, vão buscar lamparina. Então o personagem entra com 2 lamparinas acesas, com o palco todo apagado. E aí essa lamparina, ela é um adereço, mas ela também é um recurso de luz. Ela não é só um adereço cênico, ela é um recurso de luz, porque é essa lamparina que está iluminando o personagem e dando uma luz, que a gente chama dessa luz bruxuleante no palco, essa luz que oscila. E para melhorar ainda esse recurso da lamparina, foi uma sugestão, uma luz que já estava pronta e ganhou com o pitaco, vamos assim dizer, uma sugestão belíssima do Carlos Ribeiro, que é iluminador desse teatro aqui, o Teatro Popular de Rio das Ostras. O Carlão criou uma chase, né, uma luz que oscila vindo da coxia antes da entrada do ator, com as lamparinas. Então a luz se faz presente primeiro no palco, oscilante, né, imitando a luz da lamparina. Então ela entra e depois o ator entra com as 2 lamparinas. Isso foi fantástico, não só pelo efeito de luz, mas até pelo palco estar no escuro, BO, essa luz que vem da coxia, ela também traz uma presença, um acontecimento no palco. A plateia não fica só apreensiva esperando o que vai acontecer. Algo já está acontecendo. Que luz é essa? De onde ela vem? O que significa? Quando o ator entra com as lamparinas, aí o sentido se completa na cabeça do público. Eu quero falar para vocês agora de um outro espetáculo, o espetáculo Retas Paralelas, direção da minha amiga Poliana Lotti, e que eu tive o prazer de fazer a iluminação e tive a contribuição nesse espetáculo, na montagem, na parte técnica, do meu amigo Renan Magalhães. E pelo espetáculo ter acontecido também aqui no teatro, o auxílio do Carlão é sempre, né, um privilégio que a gente tem. Bom, o espetáculo Retas Paralelas, ele aconteceu da mesma forma que eu narrei para vocês antes. Eu sentei com a direção, né, quando eu fui convidado, sentei com a direção para saber sobre o espetáculo. E o que foi me passado, que era um espetáculo com uma estética expressionista, um espetáculo moderno, com figurinos bem atuais, muito jeans no figurino,
e que a intenção do espetáculo, dessas retas paralelas, era falar dos desencontros da vida. Não tem aquela frase que as retas paralelas elas não se encontram, só vão se encontrar lá no infinito, né? Então a ideia do espetáculo que eu captei era essa, falar dos desencontros da vida. E por se tratar de vida, de pessoa, eles queriam trazer essa humanidade, eles trouxeram para o cenário alguns elementos suspensos, o cenário era todo suspenso, né? Então elementos domésticos, elementos de casa, cadeira, roda de bicicleta, skate, vários elementos do cotidiano em suspensão. Eu ouvi atentamente, né, a direção, assisti o ensaio, li o texto e fui lá para os meus rabiscos. Eu sempre faço os esquemas muito doido, que é uma coisa minha, talvez outros façam também, mas eu comecei a fazer isso pela minha necessidade. Eu primeiro rabisco uma folha, o que eu penso daquele espetáculo, né? Qual é a luz que eu penso. E é muito rabisco, às vezes chego a colorir com giz de cera para dar uma diferenciação naquele rabisco, para eu entender de onde a luz vem, qual o ângulo da luz, o que ela vai iluminar naquele momento, o que não vai. Isso depois de eu já ter o desenho da cena na cabeça, né? Da cena completa, onde vai estar, onde vão estar colocados os elementos cenográficos, né? Tanto, nesse caso, em suspensão quanto na planta baixa, onde os atores vão estar posicionados, por quais áreas do palco o ator vai passar, os momentos mais importantes onde o ator vai ficar e precisa ter um destaque. Depois de tudo isso, eu começo a rabiscar no papel mesmo, caneta ou lápis, e vou rabiscando. Depois que eu entendo aquela luz, eu faço um esquema no próprio CorelDRAW. Você pode fazer Illustrator, a ferramenta que você tiver. E se você não tiver habilidade com essas ferramentas, é no papel mesmo, é desenho, né? Aquele trabalho de arte finalista, você desenha a tua cena ali. E eu faço muito isso. E eu assisti o ensaio de retas paralelas e eu desenhei essa luz. E eu optei para poder acentuar essa questão doméstica que a direção queria trazer, para o espetáculo, essa coisa do cotidiano, esses elementos todos em suspensão do dia a dia. Eu sugeri, e foi acatado pela sugestão, e nós fizemos, foi acatado pela direção, e nós fizemos isso, realizamos, uma gambiarra passando pelo palco, com lâmpadas, descendo lâmpadas halógenas, lâmpadas residenciais, descendo próximo a cada elemento do cenário suspenso, o que evidenciava mais um elemento doméstico. Então, a iluminação, além daquelas lâmpadas trazerem essa questão de iluminar, elas banharam o palco todo, essa iluminação também virou ambientação cenográfica, porque elas interferiram no cenário. Elas interferiram de uma maneira positiva, acentuando o que a direção queria, como conceito de doméstico, né? Eram aquelas luzes domésticas descidas também entre aqueles objetos, né? No meio do palco tinha uma ilha, onde 2 músicos eram colocados. Essa ilha nós fizemos com alguns praticáveis que tem no teatro. Esses praticáveis têm aberturas laterais neles, o que foi um achado, onde eu consegui instalar nessas aberturas, quase que de uma maneira assim, milimétrica, os bimbins, aquele aparelho que tem uma luz tênue. E nos momentos de interrupções de quadros ou de passagem de blocos, como era um espetáculo de música, dança e teatro, tinha essa característica, e no momento musical, em cima daquela ilha que os músicos estavam, essas luzes pareciam faróis de carro que estavam instaladas nesses praticáveis. Isso tudo foi construído na cabeça do iluminador. Quando você traz para a prática, quando você monta a sua luz, é porque você vai ver se funciona realmente e se o público vai ter a mesma leitura, né? E nesse espetáculo Retas Paralelas, graças a Deus, tudo correu conforme o planejado. O terceiro espetáculo que eu quero destacar aqui dos espetáculos que eu já fiz, eu quero trazer para vocês o relato de uma experiência muito, muito bacana que eu tive trabalhando com o ator e diretor Vivaldo Franco, o espetáculo Metamorfose, Primeiro Amor. O Vivaldo, ele construiu o espetáculo dele na intimidade.
ele, em casa, trabalhou, era um solo, né, um monólogo, então ele trabalhou muito a construção desse personagem, ele trabalhou muito toda a construção do espetáculo. E quando ele convidou, ele já tinha me convidado para fazer a iluminação, mas quando ele me convidou para entrar no projeto, falou, é a hora da iluminação, o espetáculo já estava pronto, em termos de diagramação, em termos de as marcas, atuação. Sentadinho na plateia, assistindo, eu comecei a fazer meus rabiscos. Eu comecei a rabiscar, identificar quais as áreas que precisavam de luz, o que não precisava. A formatação do palco era um banco como esse, parecido com esse, no centro do palco. Né? À direita, no caso a direita da direção, né? À direita estava uma bacia com água, uma bacia de alumínio, e à esquerda estava uma mala fechada com um sapato em cima. Então, de cara, eu já falei, eu preciso destacar esses elementos, porque se eles estão ali, eles não estão ali para decorar. Então, tinha uma função dentro daquela história. Então, ali nós já fizemos já 2 pinos, luzes que vêm em plano zenital, né, para iluminar os elementos. Né. E ao longo do ensaio, eu fui identificando qual era a relação do personagem com esses elementos. O espetáculo é um espetáculo também no gênero não naturalista, é absurdo também. Ele juntou Samuel Beckett e Franz Kafka, né, no palco. É um casamento fabuloso que o Vivaldo fez. E a luz, ela era toda em função da movimentação do ator. O ator, ele fazia do banco o seu universo no primeira parte do espetáculo. O banco era o universo do personagem. Naquele banco, ele recriou a sua história, a sua infância, seus conflitos, tudo. E ele passeava pelo banco, uma hora de um lado, outra hora do outro, uma hora deitado, sentado, em pé, de cócoras em cima do banco, e a luz acompanhava o movimento do ator, entrando pelas laterais e com alguns pinos. E também utilizei o bimbim, que em alguns momentos o ator, quando ele colocava as mãos só na frente, o bimbim destacava sua mão. O que eu pensei em fazer ali naquele espetáculo é não posso atrapalhar esse ator. Eu tenho que acentuar o trabalho desse ator. E foi o que eu procurei fazer. Na segunda parte do espetáculo, o personagem ele se liberta do banco, ele amplia o seu universo, ele começa a falar de suas relações além do seu universo, começa a ampliar o horizonte desse personagem. E ele começa a tomar conta de todo o palco. E aquele banco se transforma em veículo, ele se transforma em instrumento. Ele vai acompanhar esse ator na sua encenação, se transformando em porta, se transformando em cama, se transformando em armário e sendo carregado pela cena. E aí eu entro com corredores, né, 3 corredores, vindos das laterais, cada um com uma cor específica, acompanhando a movimentação desse ator em cena. É um espetáculo que me deu muita alegria, até porque o diretor e ator, ele fez questão de externar a sua satisfação também com o trabalho, com o resultado final. E eu tive a preciosidade do auxílio do Renan Magalhães nesse trabalho também, que depois seguiu com o espetáculo em turnê, fazer aqui na região, fazendo a operação do espetáculo, montando luz. O Renan continuou aí com o trabalho e foi muito bacana ter feito. Bom, e para finalizar, eu quero dizer que através da intuição, da sensibilidade, do bom gosto, você pode fazer um trabalho maravilhoso. Mas a busca pelo conhecimento técnico é muitíssimo importante. Se você já tem aptidões para desenvolver esse trabalho de iluminação, agora é alçar voos, buscar o conhecimento técnico, aprimorar o seu talento, o seu trabalho e se divertir nessa área, porque todo trabalho que a gente executa, em que a gente tem prazer, a gente vai fazer ele melhor, muito melhor. Eu espero que essa série de 3 vídeos tenha cumprido o seu objetivo, que é mexer contigo, te estimular a se envolver mais com o universo teatral. Ainda que você tenha o seu sonho de ser ator
e tenha buscado ou tido a oportunidade de iniciar sua carreira como ator, eu quero te convidar a dar um mergulho também na área técnica, se você tem aptidão, porque há lacunas, companhias, grupos, né, coletivos teatrais, amadores, estudantis, pequenos grupos independentes precisam, né, que você, além de ator, também se coloque nessa posição. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um ator do grupo TSC, Tudo Sob Controle, e ali, pela necessidade de ter alguém cuidando da luz do espetáculo, eu me tornei um iluminador e desenvolvi o meu jeito de iluminar. Que bom ter você comigo nessa aventura e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Um abraço.